Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Síndrome da impostora ou síndrome do impostor. Eu, Michelle Obama, Bruna Marquezine e a nossa convidada mais que especial de hoje sabemos bem o que é isso. E você aí do outro lado, já passou por essa experiência? Ela é muito mais comum em mulheres, mas homens também são acometidos. Então, se eu fosse você, eu não perdia a entrevista de hoje. Mas, antes, já se inscrevam aqui no nosso canal, quem ainda não o fez. Aproveitem para já dar um curtir aqui nessa entrevista. Encaminhem, compartilhem, vocês já sabem o tema, então bora compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Quando tiver um tempinho, tiver numa corrida, tiver ao ar livre ou num trânsito intenso, coloca lá no Spotify que vocês também conseguem acompanhar as nossas entrevistas e dá uma passadinha lá no @contapraeuoficial no Instagram, que tem várias publicações bem interessantes sobre terapia, sobre psicanálise. Espero vocês lá, porque nós temos também um link na nossa bio que vocês conseguem fazer perguntas direto para Luana Paula, agendarem atendimentos, tanto presencial quanto online, tá bom? E agora vamos lá, né? É com muito prazer, com muita honra, que eu chamo uma grande amiga de longa data, Fabiana Moraes. Seja muito bem-vinda. Pessoal, eu já coloquei até laranja, sim, porque o dia tá muito festivo hoje. Estamos fazendo essa gravação num dia ensolarado, lindo, e só podia ser assim, porque essa pessoa que vocês estão vendo aí é uma amiga maravilhosa que a gente chama intimamente de Bibi, e eu quero que vocês conheçam um pouquinho dela. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda, Fabiana Moraes. Oi, Lu, tudo bem? Um prazer estar aqui com você para a gente trocar algumas figurinhas aí, né? Sobre o nosso comportamento e tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Ai, Bibi, que feliz que você aceitou o convite. Ficamos realmente muito honrados aqui. E agora, né, para todo mundo entender, porque eu fico tão alegre, tão festiva quando eu estou em contato com você, conta para eu, Fabiana Moraes por Fabiana Moraes, quem é? Bom, eu estou aqui para falar sobre, bom, em especial, né, sobre, a gente conversou bastante sobre a síndrome do impostor, né, que seria uma dor que eu carrego aí há um tempo e que eu queria dividir com alguém, com as pessoas, né, para a gente poder estar se ajudando, porque eu acredito que muita gente passa por isso, né, e então, às vezes é um pouco complicado você falar sobre as suas dores, né, tão abertamente, mas eu acho que tem sempre alguém que é beneficiado, né? Então eu venho vivendo isso, acho que o tempo desde pequena, sei lá. E eu entendo que a gente vai vivenciando, vai aprendendo, vai tentando resolver, e às vezes a gente passa, né, pelos processos evolutivos. E aí você vai se encaminhando até que você começa a estudar, pesquisar, fazer terapia e ir atrás das suas respostas, né? Que muitas vezes estão dentro de você, dentro de nós, né? Então eu comecei a olhar sobre isso e, na verdade, eu me identifiquei, né? Sobre esse comportamento. Que quando eu entendo que a síndrome do impostor ou esse comportamento que a gente tem é quando a gente não consegue aceitar as nossas conquistas, né? Então fica complicado você, não, isso não é para mim, para mim não o sucesso, né? Quando você entra nesse cenário, né, de sucesso eu sempre tive um sonho de ser empreendedora desde pequena, e hoje eu tenho 2 deliveries, né, e a gente está aí sempre buscando melhoras, enfim. E o que acontece? Chega um determinado momento da sua carreira, da sua vida,
que você chega para você ser, eu entendo que para você ser bem-sucedida, né, como pessoa jurídica, você tem que passar por uma ressignificação aí da parte física, porque não tem como você separar, né, a pessoa jurídica da pessoa física. E aí você cria as metas, você faz o planejamento, mas de repente uma hora você se depara com aquilo que você não consegue concretizar. E aí você você fala, puxa vida, o que será que está acontecendo, né? E aí onde vem esse desafio e você vai olhando mais para dentro de si. Então eu percebi um comportamento que é muito frequente, que eu tive em relacionamentos, eu tive na escola, né? E essa síndrome do impostor. E é exatamente isso. Eu tenho uma mente que ela afirma, sabe? O tempo todo ela está brigando comigo. Então, às vezes eu quero fazer uma coisa, então ela faz aquela questão da procrastinação e você, não vou, hoje não dá, deixa para amanhã, eu não vou conseguir, não vai dar certo, sabe? Eu não sou capaz, enfim. E eu entendo que essa síndrome, né, que eu não acredito que seja eu acho que é um comportamento, né, que a gente tem aí, e eu acredito que faz impedir o nosso avanço, né? É quando você afirma, você tem as afirmações de que você não vai conseguir fazer aquela determinada ação, e aí você vai para aquele lugar comum, né? Aquelas, entre aspas, zona de conforto, que todo mundo fala, e que você fica lá e tá tudo bem, né? Ali você se sente acolhida, não vou mesmo, não vou conseguir, e tá tudo certo. E eu acredito que todo mundo tenha, sabe? Um impostor aí dentro, né? Eu acho que tem uns que têm mais evidente, tem outros que têm menos, né? Mas eu acredito que todos nós temos aí. E é isso, essa é um comportamento que eu tenho, não sei, há muito tempo. Bibi, quando eu te conheci, você tinha uma outra profissão, né? Você sempre teve essa veia empreendedora, mas você tinha uma outra profissão, e aí você teve outros negócios antes de empreender com essa parte de delivery, né? Quando você estava ali no meio corporativo, não sei se como CLT, mas quando você não era empreendedora, você sentia mais ou menos forte essa questão da síndrome da impostora? Eu sentia mais forte, porque o que acontece? Eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, às vezes o meu problema era sempre me destacar, né? Você vai. Quando eu era reconhecida em algum trabalho, eu sempre dava um passo para trás. Eu falava assim, não, minha amiga lá, ou vinha uma promoção para mim, eu falava assim, não, pô, chama a Adriana é melhor, ela fala melhor, ela vai conseguir desempenhar mais. Então vinha sempre a procrastinação. Quando alguma coisa era destinada a mim, uma tarefa, eu sempre procrastinava, porque eu falava, não, eu tenho que fazer com que o meu chefe ou a minha equipe veja que eu não sou capaz, sabe? Então, assim, eu tenho que fazer, eu preciso, porque, mas eu tinha dificuldade, sabe, em ganhar premiações, e quando as pessoas me reconheciam mesmo, eu falava, nossa, mas imagina, eu não fiz nada disso. Ou até mesmo quando alguém me elogiava, né? Falava assim, nossa, que roupa bonita, como você tá linda hoje. Falava, mas eu comprei na liquidação ali. Não, mas já tenho faz muito tempo. Então, esse foi um comportamento que eu sempre tive mesmo. No corporativo, parece que eu fazia todos os movimentos para que eu fosse desligada, para que acontecesse realmente o inevitável, né? Então, por exemplo, quando eu tinha um comportamento bacana, que eu cumpria todas as tarefas, então eu ia para um outro lado, de atrasos, de falta, sempre validando aquilo que eu queria que o outro pensasse de mim. É mais ou menos assim que funciona. Sim, e aí quando você foi para esse universo do empreendedorismo, você tem uma reafirmação constante, né? Então, quando você trabalha com delivery, ainda que você tem inúmeros concorrentes, como que é esse comportamento, né, da impostora que fica ali gritando o tempo inteiro? Você não é capaz, você não é suficiente, o do vizinho é melhor, as pessoas são mais rápidas. Acontece isso? Você falou que no corporativo era um pouco mais latente isso, né? Mas como que é hoje você sendo uma empreendedora?
Hoje é assim, olha, você, tudo que vem para mim, para o meu lado, tudo que é designado a mim, é a mesma coisa. Eu vou, eu faço, eu vou, eu consigo. E assim, a opinião do outro, ela sempre está me desestruturando. E o que acontece? Quando eu tenho uma coisa, bom, aqui no delivery eu cuido de tal coisa, do marketing, da logística, tá? Então, quando isso acontece, eu vou sempre dar um jeito de fazer com que aquilo fale, tenha uma falha, sabe? A empresa inteira funciona. Aí o marketing, não vou fazer não, amanhã eu faço. A logística, tá, mas daqui a pouco chega. Não tem problema se atrasar, é assim que a mente o impostor, ele tá ali, né, 24 horas. Tem dia que não, tem dia que sim, porque eu acredito, Luana, que também tem uma questão das crenças limitantes aí, sabe? Por exemplo, quando eu era pequena, às vezes a gente ia no almoço ou fazer alguma coisa, sabe uma cena assim que você vê que é muito comum, não sei se as pessoas reparam, você vai num almoço de família, aí de repente está lá aquelas comidas, você está sentada e todo mundo elogia, né? Nossa, que delícia! Aí a tua avó, tua mãe, ou quem fez a comida chega para você e fala assim, tá tão bom, mas a salada não saiu bem, né? A comida não tá boa, né? O arroz queimou, alguma coisa que, sabe, como a pessoa dá ênfase no ponto que justamente ela não gostou, sabe? Para convencer o outro e para tirar o foco daquilo que é bom. Eu acredito que seja assim. Então, sabe, é sempre você querendo colocar o outro acima, é sempre você falando, você não sente aquilo que o outro vê de você. Nossa, mas você tá indo bem, mas sempre você tá lá, não, mas poderia estar melhor, ou, sabe, poderia melhorar mais, ou eu acho que eu poderia conseguir de outra forma, ou o vizinho, você viu, olha lá, ele tá bem melhor do que nós, entendeu? Então, assim, tem essa veia aí, sabe? Essa questão de você sempre tirar o foco do que é bom. E às vezes você se comparar também é um outro comportamento, uma característica. Você fala, nossa, olha lá, meu amigo, né? Puxa vida, ele sempre tá indo bem, ele sempre. A gente nunca sabe a dor do outro, né? Mas a gente sempre olha, nunca sabe o que o outro passou para estar ali, né? E é uma questão, assim, muito difícil, sabe? De ser superada. Você vai falando, vai fazendo, vai pensando, vai lendo, você melhora, depois piora. Mas você vai construindo, aí você olha para trás e você não consegue enxergar. E os outros falam, não, mas isso é bobagem, mas é uma coisa tua, né? É teu. Exatamente. Mas, né, que bom que você está conseguindo contornar e por alguns momentos silenciar, né, essa questão da vozinha da impostora que fica aí gritando de tempos em tempos e está conseguindo colocar seus planos em prática, né, e realmente ter os seus destaques. Bibi, enquanto a gente estava, né, no nosso bate-papo antes da gravação, você tinha comentado um pouquinho também sobre comunicação não violenta. E você passou algumas coisas, né? Falou de algumas coisas dessa questão do como se comunicar, de como levar de uma forma mais amorosa, mais tranquila, principalmente, né, nesse período aí que a gente vem atravessando, pandemia, guerra, são tantas coisas que deixam a gente naturalmente já armados, né? Fala um pouquinho dessa Sim. questão do seu olhar, das suas experiências em relação a esse processo da comunicação não violenta. Eu acho que, bom, dentro desse cenário que a gente está dizendo aí, sobre a síndrome do impostor, né, que é o assunto em questão, às vezes você não é compreendido, sabe? Então as pessoas falam, mas você sempre tá aí deixando tudo para trás, tal. E aí, às vezes, eu acho que você precisa de uma aceitação, né, para começo. Você precisa aceitar esse tipo de comportamento e depois você mudar, né, a sua mente para que você
possa ter um olhar diferente sobre si e sobre todas as questões. A comunicação, o que acontece no mundo, para quem tem, você vai buscar uma validação, sabe? Então, de repente, você tem um comportamento agressivo, você vai na mídia ou com algum amigo buscar aquilo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente agressiva, eu vou achar uma personalidade ali que, nossa, que eu possa, sabe, escrever e jogar toda aquela minha raiva em cima, né, disso tudo. Então, aí acaba que a gente fica nesses entraves aí, todo mundo brigando, todo mundo falando, e às vezes você fica agressiva mesmo, porque você quer passar para o outro a sua dor, mas assim, do jeito que você quer que ele veja, e às vezes ele tem um outro olhar, e aí você acaba sendo grosseiro, você acaba sendo estúpido, e trabalhar essa comunicação é muito importante, porque a sua mensagem, o que você deseja, o que você quer melhorar, o que você quer fazer, mostrar para o outro, para você ser acolhido, né? Você, às vezes, pode dizer de outra forma, ou pode falar, olha, está acontecendo isso, e a ansiedade também, se for uma pessoa extremamente ansiosa, a ansiedade também facilita bastante, né? Facilita não, né? Dificulta, no caso, a comunicação. Então, eu acho que isso é muito complicado, sabe? O jeito que as pessoas estão lidando com os problemas dos outros em sociedade, até mesmo o que acontece, sabe? Às vezes também, eu até citei aquele episódio lá do Will Smith, né? Sobre aquela comunicação dele, que na verdade alguns ficaram ao lado dele, outros contra, e bastante julgamento, mas assim, às vezes ele tem todo aquele comportamento, ele já passou por tudo aquilo, e ele já tentou de várias formas mostrar para o outro, e a pessoa sempre está ali, né, testando colocando em prova a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas coisas, e aí às vezes a gente acaba estourando. Isso é complicado, né, para nós, enfim, para nossa evolução. É muito, toda vez que a gente tem, eu pelo menos sou assim, toda vez que a gente tem um processo, um episódio desse de agressividade, é muito ruim, a gente volta atrás, né? A gente dá um passo para trás, a gente vai olhar, só que com dor, porque quem agride sente também, né? Eu, pelo menos, às vezes tenho esse comportamento, então não é legal você passar isso para o outro, né? Olha, eu estou aqui, eu preciso que você me veja, mas assim, de uma forma mais suave, né? Eu acho que é mais viável, né? Menos doloroso, vamos dizer assim. E na sua vida, né, no seu dia a dia, nesse seu processo, né, de evolução, você tem conseguido fazer essas práticas? Como que foi atravessar essa pandemia? O que deixou mais... o que potencializou mais em você? O que você falou assim, não, pera, isso aqui eu preciso rever, isso aqui eu preciso melhorar. Não, isso aqui eu já melhorei e quero manter assim. Sim, na pandemia rolou uma autocobrança, sabe? Como eu fiquei mais, vamos dizer, mais presa, mais internalizada, então eu fui olhar mais para as minhas dores. Então, eu acho que todas as pessoas perderam com esse processo, mas assim, foi uma perda para um ganho maior, né, na minha visão. Então, durante a pandemia, eu coloquei tudo ali, como eu estava sozinha, como eu estava olhando para tudo aquilo, para o meu comportamento, para as minhas dores, porque eu não podia sair, eu não podia... Ficou muito, muito restrito, né? Então, a gente olhou mais para si, né? Através de tudo, através de uma perda, através de uma demissão, um desligamento de uma empresa, um término de relacionamento, enfim. E para mim, pegou muito o lado profissional, sabe? Essa coisa de saber o que eu posso ser, aonde eu posso chegar, a colaboração que eu posso dar na vida do outro. Eu escutei bastante, eu falei bastante, eu ajudei muita gente, mas a autocobrança veio que veio, sabe? Então, assim, nossa, você não vai conseguir, ou você... Aí o impostor gritou, sabe? Mas eu consegui, porque no final eu consegui trabalhar, eu consegui... Foi muita pressão, mas depois eu olhei que é uma pressão que a gente mesmo coloca, né? Porque se você não está num ambiente corporativo onde tem uma hierarquia, né, que você realmente está sendo cobrado
todo dia, você tem metas, você tem seu chefe, você tem que se reportar. Então, se você escolheu ter uma vida, entre aspas, mais livre, né, ser empreendedor, então por que você precisa dessa autocobrança? Não precisa disso, entendeu? Então, eu fui aprendendo. Na pandemia, assim, eu estava muito, muito mal mesmo, mas não, esse processo de olhar, sabe, olhar até onde eu posso ir, de trazer a questão com mais leveza, foi muito proveitoso para mim. Eu acho que a pandemia foi um processo de iluminação na minha vida muito grande, sabe? Hoje eu ainda tenho, porque eu acho que a evolução, você olhar para si, para o psicológico, é uma evolução constante, né? Você tem que estar todo dia ali. Cada dia é um dia, cada dia te traz uma coisa e a mente, ela é atemporal, né? Então, ela vai... Às vezes você está aqui bem, ela vai buscar uma coisa lá atrás para te falar, olha, e aí, você está bem mesmo? E esse episódio aí, você superou? E é isso, eu acho que você precisa, antes de tudo, se aceitar, ver onde você está. Você precisa, é muito fácil falar, né? Mas você precisa aceitar, olha, eu não estou bem, ou eu preciso mudar. E você precisa querer sair disso, né? Aceitou, falar, não, eu me conscientizei do que eu estou vivendo e eu quero sair disso, parar de me vitimizar ou culpar o outro. Ah, mas deu errado porque o outro. Ah, não deu certo porque fulano. Ah, porque o governo. Então, assim, é uma questão sua. Eu acho que terapia, medicamentos, tudo é necessário, eu acho que é importantíssimo. Mas a mudança, você tem que olhar e falar, não, eu vou mudar, eu não quero ser assim. Tá tudo na sua mão, você consegue administrar isso, sim. Eu melhorei muito na pandemia, eu acredito, olha, muito. Eu fui transformada mesmo. Não, graças a Deus eu não tive perdas assim, né? Mas, como muita gente, mas eu me ressignifiquei muito, sabe? E é isso, estamos aqui, né? Que bacana, Vivi. E se você puder deixar nos dois temas, embora você já deu várias dicas, né? Mas se você tiver, né, uma sugestão para quem sofre com a síndrome da impostora. A gente fala síndrome da impostora porque hoje, infelizmente, é uma síndrome que acomete muito mais mulheres, embora os homens também tenham a síndrome do impostor, né? Mas acomete muito mais mulheres, né? Então, se você olha algumas estatísticas, né? Michelle Obama, a Bruna Marquezine, nós duas, né? Passamos e enfrentamos diariamente ainda essa síndrome e contornando da melhor maneira. Então, se você pudesse deixar uma sugestão para quem atravessa esse momento e para a comunicação não violenta, o que você falaria? Olha, eu acho que para a síndrome da impostora, eu acredito que a gente tem que colocar na mente afirmações positivas do que a gente nós, por nós mesmos, sabe? E dizer, olha, quando alguém... porque você vai conviver com muita gente, não sei se você percebe, às vezes você fala assim para a pessoa, encontra alguém e fala, e aí, tá tudo bem? Ai, tá tão difícil, né? Tá tão ruim, tá uma porcaria, né? O governo, não sei o quê. E tem gente que sempre tá tudo bem. Você fala, nossa, aquela Sandra Nemberg, né? Você olha para ela, você fala, gente, essa mulher não tem problema, né? E assim, é o semblante que a pessoa te passa, né? Aquela... Sabe, você olhar para o outro e falar assim, meu, ele sempre está positivo. Então, você começar, quando alguém chegar para você e falar assim, nossa, que legal o seu trabalho, ai, obrigada. Ou não precisa também você ter a questão de, você sabe, autoafirmação. Não, você sempre aceitar os elogios, você aceitar a opinião do outro, você aceitar que você está no lugar que você ocupa, que você tem que estar aqui. Sabe, se você teve algum problema de relacionamento, você não virar essa chave e falar, ai, mas eu nunca mais vou gostar de ninguém. Porque você sempre aceitar as suas experiências e olhar para trás e se engrandecer. Falar, não, isso eu tive que passar para ensinar, por mais doloroso que seja, sabe? Eu acredito que seja assim. Eu acho que o maior limitador é a nossa mente. A minha mente, não sei, a nossa mente, né? Ela só aceita afirmação, sabe? Eu percebo que às vezes eu falo, vai dar errado, não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente. Ela aceita. Mas por que você não falar, não, vai dar tudo certo, já que ela aceita, né? É bem afirmativa. Então você colocar, sabe, reprogramar, entre aspas, dia a dia.
com pensamentos positivos e olhar para si mais e não se distrair. Porque às vezes você está ali fazendo, aí você fala, não vou fazer não, vou sair, vou beber, ou vou... Lógico, você tem que meio que equilibrar tudo isso para também não ficar vivendo problema ou falando só disso. Mas olhar para o que você fez, sabe? Hoje, eu fiz isso e tá tudo certo e você precisa enfrentar. Eu acho que quando a gente enfrenta uma dor, a gente segue em frente, né? Enfrentamento. Então, você vai para frente. Eu acho que você tem que enfrentar, colocar afirmações positivas, aceitar o outro, a opinião do outro. E se não for uma opinião que você acredita que não seja para você, que você não seja aquilo, você simplesmente devolve ou, tá bom. E para a comunicação não violenta, eu acho que também você aceitar o outro, né? Às vezes a pessoa te fala alguma coisa que não tem nada a ver com você. Por que você tem que ir em cima e falar, sabe? Responder com muito ódio. Por quê? Aquilo não te pertence, é uma opinião dele. Aí você se comunica, eu acho que vai quebrando, sabe? Você vai conseguindo com mais leveza, com mais fluidez, com mais amor, acolher. Assim como você quer um acolhimento do outro, você também entender o outro. Que às vezes ele está num processo que você já passou ou que você vai passar. E a gente está aí. Hoje está tão mais fácil, né? A gente se ajudar, procurar se orientar e falar e não julgar, né? Então eu acho que tem muito do que você tem dentro de você para você exteriorizar e você também entender o outro como ele é, na medida do possível, né? Às vezes não dá. Vocês têm a TPM, né? Tem várias variáveis aí. Mas a gente, no máximo que puder, tentar entender, né? O ser humano como ele é. É difícil, é um exercício diário, né? Mas a gente consegue. Vamos indo aí por esse caminho. É verdade, minha amiga. Poxa, Bibi, te agradeço muito essa maravilhosa participação aqui no Conta Pra Eu. Como que as pessoas fazem, né, para te encontrar, para acessarem, né, o seu delivery? Como que elas te encontram? Aqui a gente tem 2 deliveries, né? Um delivery vegano, que é o @time.veg, e uma batataria que é a Roastingbox. Então, é @Roastingbox. Certo? A gente está aqui no Brooklyn, trabalha com delivery e estamos aí, né? Tentando brigar todo dia com o impostor para ver se esse negócio decola. Amém, amém, e assim será. E no Insta, como que as pessoas te encontram se quiser falar com você no pessoal, tirar alguma dúvida, compartilhar? O meu é Fabiana Andréia. Então, é um A só. Fabiana Andréia, certo? Perfeito, tá ótimo. E a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo para o pessoal poder te seguir, compartilhar e sim, comer muita comida boa aí nos seus deliveries. Bibi, mais uma vez, agradeço isso muito. Aí. Volte sempre que quiser, sempre uma honra aqui para nós recebê-la, viu? Obrigada mesmo por toda a contribuição, por todas essas questões que a gente às vezes desconhece, mas estão muito mais próximas a nós, né? E às vezes até dentro de nós também, não é só do coleguinha ao lado, né? Então, muito obrigada mesmo e parabéns por toda a sua história. Eu que te agradeço. A gente, eu aprendo muito com você, né? Eu acho muito, muito bacana o seu trabalho. Você sabe, quando a gente escuta, né? A gente aprende muito, mas quando a gente verbaliza, a gente fala, a gente repete o que a gente já acredita que já sabe, né? Então, com você é tudo isso. Eu te agradeço a oportunidade e vamos aí seguir nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Obrigada. Espero ter contribuído. Obrigada mesmo, Bibi. Então, até a próxima. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bibi, que honra tê-la aqui conosco. Comunicação não violenta e síndrome da impostora. Que temas mais atuais. Obrigada por trazer ele à luz, né? Tirar ele do oculto, das sombras, trazer para a gente ter esse bate-papo tão bacana e tão esclarecedor.
E muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Por favor, compartilhem esse vídeo que com certeza tem uma pessoa aí do seu lado que está precisando ouvir esse bate-papo tão especial. E espero cada um de vocês aqui na semana que vem com mais um super convidado ou super convidada no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!